Quando a gente associa rakshasas, cultura africana, sacrifícios e a forma como a cultura africana se consolidou no Ocidente, né, no Rio, na Bahia, que eu acho que são lugares onde tem mais representatividade, há uma distorção nesse sentido. O sacrifício, ele já era uma cultura que vinha da África, isso já era feito lá, praticado lá, e foi incorporado quando veio para cá, ou é uma distorção, isso não era feito lá, e passou a ser feito aqui, quando a cultura veio de lá para cá, através dos escravos. Voltando um pouquinho na questão dos Zengbetos, só para me dar uma pincelada aí, a cultura isso está ligado à cultura do Benin, que tem uma cultura da magia muito profunda, muito profunda. E se não me engano, o Zengbeto é um culto a Egungun, que são os ancestrais, os antepassados, que eles convidam os antepassados a vir à festa e tem essa vestimenta para que eles usem dessa vestimenta e eles dancem ali durante as festividades. Inclusive tem uma outra dança que eles fazem, eles jogam um monte de palha em cima, um monte de palha, e põe fogo. Dali a pouco, um ser se manifesta ali naquele fogo e sai dançando, girando também. E é aquela coisa, como é possível isso acontecer? Porque a profundidade da magia na cultura do Benin é uma coisa assombrosa. Eu dei uma pesquisada recentemente, porque é muito interessante essas coisas. Para mim, eu sou fascinado por isso. E a maneira como eles lidam com magia, de colocar uma pessoa para fazer uma ritualística, para poder fazer uma iniciação, de enterrar a pessoa, botar fogo no local onde que a pessoa está, dali a pouco a pessoa aparece em outro lugar, e assim, é espantoso. Agora, voltando à questão dos rakshasas, depois que eu vim... Antes de você seguir, só pegando essa sua fala, teria alguma relação com aquela coisa do redemoinho, do saci pererê? Isso é uma analogia que a cultura brasileira fez um vínculo, fez um link, que pode ter uma origem nisso que vocês estão falando? Será que tem uma relação aí? Porque o saci pererê, ele geralmente não vem num redemoinho girando também? Quando vocês estão falando desse tema, isso fica vindo aqui na minha mente. Será que o Brasil, né, que a cultura brasileira ou a cultura indígena sofreu aí alguma influência disso e criou esse personagem, esse ser mitológico? Olha, analisando superficialmente, penso que sim. Porque quando alguém cria uma história, escreve um livro ou algo assim, que ele pensa que ele imaginou aquilo, às vezes ele teve uma vivência anterior naquela cultura e ele rememora aquilo de alguma forma e ele tenta encaixar com algo que já existe, que já é existente na cultura local, para poder trazer a história à tona. Provavelmente tem alguma relação, mas agora descobrir corretamente já são outras tantas. Agora, voltando para a questão dos... pesquisa. Fica valendo aí, ó, como ideia, como sugestão para a gente pesquisar. Aí segue aí na questão dos rakshasas. Pesquisando, eu estudei muito essa questão dos sacrifícios, porque eu era um cara que discordava totalmente daquilo. Eu falava, não é necessário, isso não sei para que matar o bichinho, porque não é necessário, eu discordo disso, isso é coisa ruim, tudo que envolve sacrifício é uma coisa ruim. E foi nessas partes que eu me peguei criando preconceitos, e eu falei, não, eu preciso ir lá vivenciar isso e tentar criar algum elo que dê uma explicação lógica para algo que está acontecendo que eu não sei o que é. E
fazendo esses estudos, depois vindo para a revelação cósmica e compreendendo sobre os rakshasas, anteriormente, na África, sempre, em algumas regiões, ou quase toda ela, sempre existiu esses seres que eles eram colocados como deuses para eles, que eram cultuados, cada um era cultuado numa vila diferente, com uma maneira diferente, ou às vezes um, às vezes dois, às vezes três, mas sempre envolveu essa questão do sacrifício, para que eles curasse uma pessoa, para que trouxesse uma boa colheita, para que quando os caçadores saíssem para poder caçar, eles conseguissem apanhar uma quantidade boa de bichos para trazer, para sustentar a vila. E isso sempre existiu. Isso vem aí depois da palestra que o Rogério fez sobre a revelação em Fá, que ele conta que a questão do mercado, que ela é muito antiga. Ela é muito antiga. O mercado eu venho com uma necessidade, tem um ser do outro lado que consegue me ajudar com essa necessidade, eu trago algo que ele quer e ele me devolve em algo que eu quero. No caso, o que eles querem? Eles querem algum tipo de pagamento através de algum tipo de sacrifício, e nem sempre é sacrifício de bicho. Por exemplo, hoje no candomblé, por exemplo, para você ir fazer um trabalho, por exemplo, eu vou lá, faço uma consulta e eles detectam algo em mim e é preciso fazer um ebó, que é para fazer um ritual. É muito, mas muito raro o uso de animal. É muito raro o uso de animal. Por quê? As plantas, as sementes, elas contêm elementos que conseguem fazer, através do ritual, alinhar sua vibração novamente. Então, a questão de uma paga com um bicho, ela é muito raro de acontecer. O que acontece muito é na iniciação de alguém no culto. Quando a pessoa vai fazer a raspagem, e isso sim, sempre tem animal. Aí depende da cultura, que predominantemente no Brasil a gente tem a cultura Queto, a Jeje e a Ofum, se não me engano. São três predominantes e tem mais algumas outras que são nichos delas. Então, dependendo da cultura, você vai precisar lá, que nem eu acompanhei na casa que eu frequento, que lá é uma casa de Umbanda e uma casa de Candomblé também. Eles têm aniversários de 7 em 7 anos até os 21 anos da primeira feitura. Foi o aniversário de 14 anos do Adriano. E eu estava presente na casa, eu não era iniciado, não pretendo me iniciar, mas eu me disponibilizei para poder estar acompanhando e ajudando no que fosse preciso, para mim estar acompanhando o ritual todinho, para ver como é que ele funcionava. Alguns rituais eu conseguia acompanhar, que eu podia acompanhar, outros não, que era só para quem já era iniciado. Então, o que eu vi lá? Eu vi, assim, uma porção de frango, era tipo 20, 25 frangos. Um bode, pombo, mas era frango. Frango era tipo uns 3 por dia que eles faziam, que eles matavam. E fazia o ritual para poder dar de comer ao ori. O ori, no caso, é o nosso chakra, o chakra da coroa, que é onde fica o nosso orixá de cabeça, segundo a cultura africana. Então você dá de comer ao seu ori para que ele se fortaleça e você dê continuidade aos trabalhos, no caso do Adriano, como ele já é um babalorixá, dê continuidade e fortaleça seu ori, fortaleça seu vínculo ao santo, que ele é o santo de cabeça dele, no caso dele é o Oxóssi, e ele dá continuidade àquilo para ele fortalecer, para que ele dê consultas mais assertivas, para que ele fortaleça e ele consiga
através da conexão que ele tem com o orixá de cabeça dele, ele, no jogo de búzios, ele consiga ter a percepção e ter a visão do campo do consulente mais assertiva, e ele consiga passar para ele o que ele está necessitando de verdade. Na questão da cultura já lá na África anteriormente, existia isso também, da feitura com bicho. Só que, segundo algumas leituras minhas, se a pessoa, o consulente ou a pessoa que estava consultando, precisasse, mas ela não tivesse condição, o Babalorixá, ele tinha que se virar para poder fazer isso pelo consulente. Porque a profissão de Babalorixá, anteriormente, na iniciação, a pessoa vivia para aquilo. Ela não fazia por ela fazia sempre pelo santo e pelas pessoas que vinham ali se consultar. Então, se vinha um consulente desesperado, ele precisava, por exemplo, tinha um empecilho, o cara jogava lá o Babalorixá, fazia um jogo, tinha um empecilho na vida dele que, se ele não destravasse aquilo, a vida dele não ia para frente. E tinha que dar, por exemplo, um galo para Exu, por exemplo, para Exu destravar o caminho dele e quebrar essa encruzilhada que estava fechada e ele prosseguir na vida. O Babalorixá tinha que se virar para poder conseguir esse galo, ou bode, ou o que o valha. Mas, geralmente, sempre envolve folhagens de diversas plantas da África, aqui do Brasil também. Houve uma adaptação quando vieram da África para cá, porque a flora brasileira é diferente da flora africana, então você não tem os mesmos componentes. Então, houve uma adaptação e assim prossegue. Então, no candomblé você vê muita folha de diversas árvores, muitos banhos. Por exemplo, quando eu ia ajudar lá na casa, durante essa festividade do pai Adriano, obrigatoriamente, você entra calado na casa, você não cumprimenta ninguém, você vai direto pro banheiro, tira a roupa do corpo que você tá, na mochila você leva uma roupa branca, vai lá no banheiro, se você, de preferência já venha de banho tomado, para você não precisar fazer higienização básica. Você só entra para dentro do banho com uma cabacinha, com um banho de ervas, e faz o banho de cabeça até os pés. Limpou da energia da rua, beleza, aí você sai, vai cumprimentar os mais velhos, de um por um, e vai perguntar o que tem para fazer. Que aí os mais velhos vai passando para você. Sem conversinha intermediária, sem risadinha, sem nada. É muito dogmático, extremamente dogmático. Isso me perturbava profundamente. Cara, assim, tinha momentos ali durante a feitura que você tem que ficar literalmente por 20 minutos de joelho com a cabeça no chão, porque está acontecendo algo, está acontecendo uma ritualística que nós que não somos iniciados tem que ficar desse jeito em reverência ao que está acontecendo.